E aí, game designer, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos. Hoje estou aqui para mostrar um pouco de como é que eu planejei, como é que eu concebi o level design do Born Race. Aqui eu vou trazer já a parte de desenvolvimento mesmo lá na Construct, como ficou, e fazer as discussões e decisões que eu fui tomando para montar esse level design, né? Para chegar nesse estado final que está aqui, né? E contar um pouco do processo também, que isso com certeza vai servir para você quando for montar o seu level design também e tomar essas decisões. Então vamos explorar um pouco sobre tudo. Redes sociais do Fábrica estão aqui abaixo para você acompanhar e saber as novidades. Site fabricajogos.net com meus cursos, tutoriais, artigos, materiais dos mais diversos. Tá lá para você acessar também e ter o conteúdo, além dos vídeos do YouTube, né? Mas não é só não. Pode ir lá explorar que tem mais coisa, tá bom? Gente, então vamos dar uma visualizada aqui na primeira fase, né? Que assim, qual que é a ideia do Born, né? Que vocês parar para pensar aqui. Até vou mostrar para vocês aqui a parte dos personagens, porque elas definem muito as fases, né? Então assim, dentro da seleção de personagens que a gente fez no Born, basicamente a gente tem o Mike liberado inicialmente, depois quando o Mike fecha todas as fases do Mike, libera a Sammy, o Tommy e a Beth. Né? Basicamente é o processo que acontece. Tá? Isso foi feito já de maneira pensada. Por quê? Porque eu queria treinar o jogador já no Mike, para que quando ele fosse para as fases da Sammy, do Tommy e do Beth, já fosse mais fácil certas questões que eu queria que ele já tivesse aprendido, para não ter que ficar ensinando coisa de novo. Tá? Obviamente que essas fases daí aqui de cada personagem mudam algum aspecto para não ficar a repetição, né? Mas o Mike já é uma fase que eu estou treinando o jogador antes, por isso que eu bloqueei as outras que só liberam depois e deixei ele no Mike, tá? E aí quando vai para a seleção de fases, aí nós temos aqui as 5 fases padrões para cada personagem. A fase do Epidídimo, da uretra, da camisinha, do útero e dos trompas de falópio, né? Basicamente, tá? Que é o caminho. Todas as fases aqui seguem o mesmo tileset, exceto a fase da camisinha, que para cada personagem é diferente. Tá? Então por quê? Porque a camisinha no mercado tem vários tipos, né? Vários gostos, cheiros, sabores, enfim. Então isso eu trago pro jogo também, né? Porque afinal de contas o preservativo é um método contraceptivo muito importante, né? Então a gente não pode deixar de falar no Born Race. Eu dei um destaque dele muito grande porque ele é o mais comum, né? É o mais falado também, certo? Mas voltando aqui à questão de level design, então isso aqui já é uma organização que eu estou fazendo em termos de level design já. Já estou estruturando essa questão de aprendizado aqui, para o que o jogador vai aprender primeiro e tudo mais. E aí o que foi feito, gente? Seguinte, né? Na primeira fase do Mike, essa fase aqui, ó. Então, por exemplo, aqui tem a fase do Mike, né? Olha só, galera, basicamente você tem aqui, ó. Até depois eu deixei esse tamanho todo aqui, não precisava, tá? Mas enfim. Depois a gente vai vendo que dá pra melhorar, né? Fazer coisas minhas, mas tudo bem. Isso aí tudo é aprendizado. Mas olha só, na fase do Mike, o que eu fiz primeiramente, né? Ela é uma fase que vai ensinar os aprendizados básicos de jogo, né? Então o que eu fiz? Eu dividi em 3 áreas, em 3 regiões. Essa aqui vai ser a primeira região, que ele vai interagir, que é a região que ensina os comandos básicos, né? De pegar um item, usar um item, movimentação, falar ali com as células ajudantes, né? Entender o objetivo de jogo, né? Que é pegar uma chave e abrir o cadeado. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, é essa parte aqui, ó. Né, que vai até mais ou menos aqui embaixo. Essa parte aqui não de cima porque já é da terceira parte, né? Que tem que abrir o cadeado ali. Mas basicamente nessa parte que eu já ensino para eles um novo power-up, que é o hormônio, né? Então esse aqui é o power-up de hormônio que é ensinado pro cara. E depois na outra parte, é a final, onde na verdade eu só faço uma revisão do que já foi visto e ainda trabalho a diagonal, aqui ó, o movimento em diagonal. Tá? Por isso que tem várias vezes aqui a diagonal para ser utilizada, porque é uma forma já de fazer o jogador treinar a diagonal aqui também. Então isso foi uma outra coisa que eu já criei em cima. Outra coisa que foi criada em cima também, aí depois eu vou entrar na questão de aprendizado e evolução, mas aí quando mostrar os outros eu mostro ali, pra ficar mais fácil. Ó, gente, então o que acontece? Primeira coisa que eu faço aqui. Aí teve muita gente que me criticou isso aí, até em análise, né? Que tu bota aqui uma mensagem, eu sou uma célula e vou te ajudar. Você pode se mover usando o WSD do teclado ou o analógico do gamepad. Daí tem gente diz assim, pô Fabiano, mas se eu se movimentei, eu já sei como é que se movimenta, não precisa, é uma informação inútil tu me explicar isso aqui. Só que, o que acontece, gente? No playtest, eu observei que muita gente, por exemplo, olhava essa mensagem que dizia, porque eu falo do teclado e falo ou do movimento no analógico do gamepad. Então muita gente acontecia o quê? Tá jogando gamepad? Dá pra jogar no teclado também? Legal. Ou o contrário também, né? Então daí isso aí era legal, porque daí já avisava ele de outro controle possível de jogo. Tá? Por isso que eu deixei.
entendeu? Então não foi por acaso, porque no playtest eu percebi isso, tá? Outra coisa que eu trabalhei muito em termos de level design nesse jogo também foi fazer não a fase que continuamente vai correndo junto com o personagem jogável. Ela vai fazendo por blocos, né? Então primeiro libera esse bloco, aí quando passa aqui a marca roxinha, vai pro próximo bloco. Aí depois vai pro próximo bloco. Ele vai fazendo bloco por blocos, né? A exibição. E fazendo um fade in, né? Apagando, um fade in e um fade out, né? Sempre assim, né? Mostrando e fechando. Por que isso? Porque eu queria dar um ar de mistério, tá? A ideia era, como experiência, era criar um ar de mistério mesmo, tá? Porque como eu cheguei a fazer um protótipo dele contínuo, mas, cara, perdeu todo o ar de mistério, de curiosidade, de exploração que eu queria pro jogo. E daí eu optei por não fazer assim, tá? E aqui basicamente o que você tem, gente? Ó, uma energia, tem alguns inimigos simples, né? O vírus básico tá aqui, ó, para ele aprender já a lidar com o vírus, que é um espinho. É como se fosse um espinho, né? E aqui a energia que caso leve um dano ele pega, faz uma cura. Aqui, ó, o que eu já faço? Apresento daí para ele. Aqui fez a função básica de jogo, movimento, né? Ó, pode ver que tá até de propósito, né? Ó, desce, sobe, vai, para usar os movimentos básicos mesmo. Aqui eu já tô. O objetivo meu é o quê? Apresentar o objetivo de jogo da fase, que é busca o cadeado, busca a chave pro cadeado. Que ele vai olhar assim, tá, tem um cadeado ali, tá, mas tem que ter uma chave, beleza. Aí ele vai voltar para vir pra cá e vai ver dois caminhos. No primeiro ele aprende a usar a pílula, já deixei aqui alguns vírus azuis para ele destruir, né, para ele saber que destrói. E para ele pegar itens também, né, para ele já aprender a pegar itens. Então aqui ele já aprende um novo recurso para lidar no jogo. E aqui ele vai descobrir a chave. E aí ele vai dizer, ah, aqui pega, tal. Daí ele vai dizer assim, pô, mas eu gastei minha pílula agora, e daí o que eu faço? Daí era muito comum às vezes o cara ficava explorando tal, daqui a pouco ele voltava pra cá e via, ô... Aí tem gente que falava, ai, mas o game designer tem que explicar que tá spawnando uma pílula tal. Cara, não tem obrigação de jogo explicar, explicando tudo também. Porque senão também, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem coisas que na percepção você consegue, pelo próprio level design você consegue induzir a uma ação, né? Tanto é que no playtest eu percebi que a galera percebe rapidamente e eu nem quis botar isso como explicação porque eu achei realmente desnecessário ficar explicando muita coisa. Tanto que as células ajudantes aqui, ó, só quando chega perto que elas dão informação. E se tu quiser, se não tu não quiser também não precisa, tá? Então basicamente aqui a pílula, quando sai do ambiente e volta, a pílula ela dá mais spawnada, ela spawna mais uma. É basicamente isso. Isso eu já queria que o jogador entendesse também. Que as pílulas são spawnadas quando sai da tela e volta. Tá? Porque é muito comum isso de jogo. Porque depois, quando eu fosse trabalhar o Sokoban também, ia acontecer isso. De vai e volta para ter uma resolução de novo, né? Do quebra-cabeça. Para poder fazer outra solução do quebra-cabeça. Então já quis criar esse conceito de jogador desde o início já. Tá? Beleza, ele vai resolver ali o puzzle e tal. Objetivo de jogo simples. Não botei power-up novo, só botei a pílula mesmo. Aí quando chega aqui, eu ensino o power-up o quê? O hormônio, né? E aí no hormônio ele descobre que ele pode quebrar paredes. Propositalmente já coloquei essas paredes aqui para ele já ter que quebrar e entender como é que funciona. Porque ele passa a seguir adiante que ele tem que quebrar aqui, obviamente já. Então daí com isso ele já entende como é que tem que explorar. Aí depois já bota um vírus ali para ele entender que pô, pode ter vírus escondido. E assim ele vai entendendo a jogada. Ó, aqui ele já sabe o aprendizado anterior que vai ter que destruir com a pílula. Né? Ele vai explorar e achar uma pílula aqui. E aqui tem todo um campo minado que foi criado para brincar um pouco também com esse conceito. Né? Então ele já tem um perfil aí. É um jogo que vai exigir muita cautela, gente. Eu queria muito isso aqui ensinar pro jogador, sabe? Vai com calma, é com cautela. Esse jogo aqui não é para jogar que nem louco, entendeu? Correndo. É um jogo mais para ir com calma. Vai pensando. Ele é um jogo mais puzzle mesmo, voltado no puzzle. Então não é um jogo... Então o ritmo de jogo que eu queria era uma coisa mais devagar, uma coisa mais tranquila. Eu não queria um jogo tão... Não é um jogo dinâmico, muito... Não é um jogo de ação, entendeu? Ele é ação-aventura também, e tem puzzle. Então não dá pra... Eu queria um ritmo que fosse mais equilibrado nesse sentido. Também, claro, as vitaminas eu já vou apresentando, que são as missões extras, né? Tanto é, gente, que olha só... Eu, na fase de seleção de fase, eu já coloco as pílulas ali de propósito. Não sei se vocês perceberam, quer ver? Ó, vou pegar aqui a seleção de fase. Tem aqui ó, uns espacinhos em branco, ó. Eu já coloco pro cara ficar encucado, porque quando ele pegar uma ali numa fase, ele vai dizer assim, pô, mas peraí, o que eu peguei ali? Ah, tem as conquistas e tal. Daí o cara já se liga e daí nas fases começa a pegar, né? Tá? Mas o que ele já pega já fica salvo, né? Então também já pro cara se ligar disso aí. Né? Então as pílulas estão ali, eu coloco esse desafio, a chave novamente, ó, e vou aumentando um pouquinho o desafio, usando os elementos que ele já conhece, ó. Então aqui tem os vírus novamente azuis, que tem que ser destruídos pela pílula, né? Ele vai quebrar as paredes para achar pílulas daqui, né? E novamente a gente vai construindo esse aprendizado do jogador aos pouquinhos e gradativo. E sempre assim, reforçando
o aprendizado para o jogador, porque é pela repetição do aprendizado que a gente vai reforçando o comportamento para o jogador, para ele entender que pílula destrói vírus azul, entendeu? Então pode ver que o vírus azul eu uso várias vezes aqui para destruir com pílula, para ensinar isso para ele já. Por quê? Porque não só na fase vai ser importante isso, como também no primeiro boss, ó. O que tem que fazer no primeiro boss? Destruir com as pílulas o vírus azul, para não dar comida pro chefão, entendeu? Então eu já ensino isso para ele aqui, para repetir isso de mais vezes para ele entender, né? Para ele já rapidamente entender isso. Aí também a gente chega aqui na terceira parte, é o mesmo processo, de novo, ele já entendeu que toda fase tem que buscar uma chave, né? Então isso aí já está bem tranquilo. Só que aí eu treino o movimento de diagonal com ele aqui para ele já aprender a se movimentar em diagonal com o espermatozoide. Basicamente já faz isso, novamente pila, reforça aquele aprendizado que ele já teve antes, né? E aí chegamos ao boss. No boss a gente faz meio que um provão, né? Revisando tudo que ele viu até agora. A gente trabalha, né, basicamente aqui o provão com ele. E basicamente a gente constrói esse elemento aqui junto com ele. Para reforçar o aprendizado que teve toda a fase, né? Basicamente é isso. Quando vai para a fase 2 do Mike, o que acontece? Eu novamente quero ensinar outras coisas para ele. Só deixa eu botar aqui as paredes, né, de volta e tal. Mas basicamente aqui a gente constrói de novo o aprendizado com ele. Só que aqui nessa fase, qual que já é o meu objetivo? O meu objetivo aqui já é trabalhar a parte de um outro uso para o hormônio, né? E até essa fase aqui teve uma coisa muito interessante no playtest, porque a galera, o que acontecia? Como estava antes, a galera acabava esquecendo dessa área aqui, ó. Eles faziam tudo, porque antes o que acontecia, gente? Esse hormônio aqui era pegado lá em cima, era aqui, ó. Ele pegava aqui. Aí o que acontecia? O cara chegava aqui e não conseguia fazer nada, porque não tem como quebrar ainda, né? Aí ele vinha pra cá. Aí ele pegava aqui e continuava o caminho aqui, ó. Ia lá em cima, resolvia o Sokoban, que agora com o hormônio dá pra resolver o Sokoban aqui, ó. Empurrar as pedrinhas, que a outra função do hormônio é essa, empurrar as caixinhas, né? E aí o que acontecia? Ele pegava e ia embora pra cá, ó. E não voltava mais aqui. Entendeu? E aí esquecia aquela vitamina. Nossa, cara, todos esqueciam. Não tinha gente que não lembrasse daquela área ali. E às vezes o cara tava aqui na terceira parte já e não lembrava dessa área aqui, ó. Que ele não visitou. Então daí o que eu fiz? Não, vamos mudar a lógica. Então vamos botar o hormônio já aqui, pra ele pegar. Né, porque ele vai ser obrigado a vir aqui. Aí ele já explora essa área. E aí ele já volta lá pra cima e usa o hormônio de outra forma. Então é bem interessante isso. Que daí dessa forma tu valorizou mais essa área. Já fez ele explorar. E ninguém esqueceu mais, né? Basicamente, só mudando posicionamento e comportamento. E deixando mais difícil também, ó. Porque aqui eu vou ter uns vírus pra bloquear. Pra já impedir de ele ir pra lá. Aqui também. Ou seja, qual o caminho mais fácil pra ele ir? É pra baixo, né? Que não tem impedimento nenhum, né? Então, na maior parte das vezes, o jogador já daí acabava indo pra baixo. Eu já induzi ele a ir pra baixo, tá? Isso é uma forma de a gente induzir o jogador a ir pra um caminho mais fácil. Ah, vai por aqui que é mais fácil, ó. Lá tá dando muito trabalho. Aí tu induz o jogador pra ir pro caminho que tu quer, tá? Às vezes, claro que tem jogador, gente, que vai ser exceção à regra, que vai às vezes querer ir pro caminho mais difícil. Mas a grande parte vai pro caminho que tu quer, entendeu? É mais nessa linha, né? E isso tudo que eu comento aqui, gente, são decisões que a gente toma em termos de game design, tá? São decisões do game designer. Se você quer conhecer o que faz um game design, alguns princípios e boas práticas, tem embaixo aqui o meu e-book gratuito, Os Segredos Práticos de Games Eficientes, que tu pode baixar de graça e aprender. Tá aqui na descrição, nos comentários, tá em algum lugar aí, tá? Tá bom? Aprenda que vai ser bem legal. Tá, gente, e daí o que acontece? Ó, uma vez que ele daí usou o hormônio para aprender o Sokoban aqui, novamente ele ganha uma chave, reforça o objetivo das fases de sempre, ó. Novamente reforça as pílulas, né? Porque daí começa a ser uma combinação de elementos que ele já viu, né? Com novos elementos. E uma coisa muito importante, eu inseri um novo elemento aqui, que é um novo inimigo. Que esse aqui é quando passa em cima ele tá com espinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem só. Ó, quando ele tá com esse espinho aqui, ó, basicamente ele leva dano. Se não, não leva dano. Então isso aqui já é um novo elemento que eu introduzi pro jogo também, para trazer uma novidade, para não ficar só na mesmice, né? Só nos vírus comuns. Então quer dizer, olha que aos pouquinhos eu vou trabalhando esse conceito. Aqui quando chegar na segunda parte da fase, que já abri a primeira porta, lembrando que todos aqui, gente, tem checkpoint, tá? Por quê? Porque o cara, imagina, o cara resolveu todo o puzzle lá, fez tudo, daí não tem um checkpoint, que saco, né? Tem que fazer tudo de novo, né? Então, botei o checkpoint, tá? Os checkpoints são de quando abre as portas, pra o cara não ter que ficar repetindo aquilo que ele já fez. Né? Isso é muito importante de pensar em termos de checkpoint também, de fase, ainda mais como são fases longas no meu jogo, né? Então é importante. Aqui, pessoal, eu introduzo um novo elemento, que é o exterminador. O exterminador ele lança espermicida, né? Para os espermatozoides. Então ele joga tipo uma gosma ali, realmente para atrapalhar, para deixar mais, para levar dano, né? E ainda deixar mais lento, né? Tipo um grude mesmo, né?
Então isso aqui é um novo elemento que eu insiro. E pode ver que eu vou reforçar esse elemento diversas vezes pela fase, ó. Para o cara já aprender esse elemento. Então, ó, eu reforço aqui. Depois lá na segunda parte eu reforço bastante ele, ó. Tá? Porque é como também... Que aqui até tem um conceito meio narrativo também, gente. Que é no sentido assim, ó, de fazer um prenúncio que você vai enfrentar o pai desses exterminadores aí. Tanto é que o chefão da fase 2, né, é o que? É um mega exterminador. Né, que é esse cara aqui, ó. Então tu vai enfrentar um mega exterminador. Então é meio que já um prenúncio pro chefão. Tu tá chegando perto do teu grande inimigo, né? Novamente reforço o Sokoban, ó. Só que daí eu deixo um pouco mais complexo o Sokoban aqui já. E aí com isso resolvido, vamos embora. Explora aqui a chave de novo. Eu reforcei o inimigo aquele e boss. No boss, o que eu faço de novo, gente? Um provão. Tudo que tu aprendeu nessa fase de novidade, nós vamos reforçar lá. O que eu tenho que fazer no boss? Nesse boss, então. Basicamente, você tem que empurrar a caixa em cima dele para dar dano, né? E se proteger nos momentos que é o laser, porque ele só fica vulnerável quando ele só fica vulnerável quando ele tá com laser. Só que daí o que acontece? Você tem que tacar a caixa e se proteger também, né? E daí tem certos pontos que daí você consegue tacar a caixa e ficar protegido. E aí esse é o ponto de que você vai vencê-lo para, né, para combater. Nos outros pontos que ele tá só atirando, você só tem que desviar, porque ele tá com proteção. Então essa que é a ideia. Né? E aí basicamente a gente consegue de novo fazer uma revisão de tudo que foi aprendido no chefão. Esse chefão aqui já é um pouco mais complicado que o primeiro. No primeiro foi um desafio porque a galera não entendia o que tinha que fazer com esse chefão. E as pilas estavam posicionadas aqui, ó, gente. Aqui, no meio. E daí isso aí dava muito trabalho pro pessoal e o pessoal morria muito. Porque exigia muita habilidade. Então o que eu fiz? Reposicionei as pilas pra cá. Cara, o chefão reduziu bastante a dificuldade daí. E a galera morria no máximo uma vez, na segunda já conseguia derrotar ele. Então daí a gente viu que o desafio reduziu bastante. E aí melhorou bastante a experiência. Mas deu um trabalho, tá? Esse chefão aqui deu muito trabalho para reduzir a dificuldade. Ele tava muito difícil. Ele tava muito difícil para um chefão de primeira fase. Então daí a gente foi. Tanto que até quando lançou Borne, eu fiquei umas 2 semanas ainda trabalhando em cima dele. Até que te deixou redondo. Né? E deixou bem legal. Depois, pessoal, nós vamos para a fase 3 do Mike. Fase 3 do Mike é a fase da camisinha, basicamente. E nessa fase que a gente trabalhou com o conceito de camisinha básica, né? A camisinha padrão e tal. Então a gente fez uma cor bem padrão, bem neutra, ó. Pra só demonstrar isso aí. Porque se você pega as fases dos outros personagens, daí vai ter vai ter outras pegadas já. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui só pra vocês verem aqui, ó. Essa aqui é a do Tommy, por exemplo, ó. É a camisinha Ice, né? Que ela traz sensações daí. Viu? Ice, gente, viu? Só gela os coco, né? Mas enfim, fase 3 da Sammy, né? Ó, da Sammy. Olha aí. Parede, né? Então, ó, aqui tem aqui não é sabor, é cheiro, né? Cheiro de morango. Então, ó, toda moranguinho. E da Beth, olha só, a Sammy e a Beth. Cadê a Beth? Ô, carambinha, pera aí. Ali, libera a closão. Não, mas eu peguei a fase errada, é a fase 3, né? Aqui. É a fase 3, né, garoto? Aí, ó, é toda de uva, daí sabor uva, né? Olha só, tudo de uvinha, daí, né? Pra trazer um diferencial também na estética aqui, né? Aqueles casos a gente quer trazer um diferencial de estética também pra cada personagem, tá? Além de outras coisas que depois a gente vai conversar, mas só pra falar pra você da fase 3 que tem esse diferencial. Muda um pouco o esquema também de resolução, né? Mas na fase do Mike, basicamente o que eu quis dar foco aqui pro adesivo, que quando ele passa ele perde velocidade, tá? Ele gruda, né? No momento que ele... Tem um momento, tá? Que ele... De animação, que é esse aqui, ó. Ele faz, olha e pam, ó, faz isso aqui, ó. Aí quando passa nesse momento aqui, ele fica grudado, né? Então tu tem que desviar nesse momento. E aqui tá o DNA. O DNA dá mais velocidade pro espermatozoide, então ele começa a correr pelos campos. E essa fase que exige o quê? Velocidade. Por quê? Porque tá fugindo das células, dos vírus, quer dizer, que estão correndo atrás do espermatozoide. Então basicamente tu tem que fugir deles na fase. E essa fase exige velocidade, tu vai ter que ir correndo, ó, desviando, vai, Então eu fiz uma fase meio corridinha aqui. Até pra mudar um pouco o ritmo de jogo também, né? Pra dar um pouquinho de dinamismo aqui. Até porque, gente, também narrativamente falando, esse aqui é o momento de transição do corpo do aparelho reprodutor masculino pro aparelho reprodutor feminino. Então a ideia é que ele estourasse a camisinha, vamos dizer assim. Entendeu? Pra poder seguir pra próxima fase. Então ele precisaria de alta velocidade para conseguir fazer isso. Obviamente que aqui é uma liberdade artística, né? Uma ficção aqui que a gente está brincando, mas essa era a ideia. Tanto é que quando ocorre esse momento na próxima fase, depois quando contando a história, fica tudo escuro,
né? Pra dizer que teve essa transição, e aí depois ele diz, ah, já estou aqui no útero e tal, né? Porque obviamente eu não vou mostrar uma cena, né, de X, né, aquele sitezinho lá que você acessa na sua madrugada aí, né? Entende? Então não faz sentido, né? Daí o que acontece? Vai fazendo movimento aqui, vai indo, ó, desviando, sempre reforçando o adesivo, que é o foco, e os vírus perseguindo aqui, ó, né? Correndo atrás toda a vida. E novamente o conceito de pegar a chave e abrir a porta final. Nesse caso aqui eu fiz sem checkpoint e fiz uma fase mais curta também, tá? Comparada às outras. Tá? Ela é uma fase mais curtinha, né? Ó, até pela exigência da fase. Então ela é uma fase bem mais curta e ali tu chega no final rapidamente. Tá bom? Essa era a ideia mesmo, ela é uma fase mais curtinha, para ser mais objetivo. A fase 4, pessoal, do Mike, dela já envolve outros conceitos que é o diafragma, o DIL, né, que a gente fala, né? Então você vai ter. Ah, e depois eu quero falar umas coisas de conceito de estética também com vocês, tá? Mas daí deixa eu explicar cada fase só ali o que eu fui decidindo, né? A fase começa aqui, ó, gente, do DIL, e essa fase eu já aumentei o tamanho. Eu já deixei um pouco mais, ó, já deixei maior. Ela já é um pouquinho mais complexa. Novamente mantive os checkpoints, então tem ainda os checkpoints ali para te não repetir coisas. Só que aqui o DNA tem um uso diferente, ele também passa por esses canais aqui de absorção, ó. Porque o que acontece? Ali é um canal de absorção, tipo aqueles que tem no fundo do mar, que daí chupa, vamos supor, absorve, né, ali, né? Então, eu fiz nessa ideia, assim. Daí ele vai ter, ele tem que passar pela pontezinha. Para passar pela pontezinha, ele tem que estar com DNA. Daí ele vai entrar em alta velocidade e passa ali, né? Então, quer dizer, tu vai precisar do DNA para poder passar as pontezinhas, né? Eu já deixei o DNA aqui para ele poder ir para essa região aqui, porque o pessoal esquecia dessa região aqui também, ó. Então eu já deixei ele ali porque o cara lembra, já vai lá, passa, já testa, né, para que serve esse item, né, nesse contexto. E já testa aqui também, né? Aqui há uma parte de exploração, até essa fase é interessante, que eu meio que na parte principal quis fazer um T, né, aqui, ó. Então aqui eu fiz meio que um T, porque o útero é meio que um Tzinho, né, um T, né. Então eu fiz meio que um Tzinho aqui, ó, na exploração também, ó. Então, para lembrar o útero de alguma forma, né, na estética, tá? Aí depois aqui a gente vai caminhando, ó, desviando dos DILs, dos diafragmas aqui, ó, né, os inimigos. E novamente o puzzle é a ponte, né, ali. E ainda o outro puzzle que eu inseri, gente, também, é esse aqui, ó, do Gênios, que você tem que acertar a combinação de cores que tá aqui proposta, né? Jogando ali basicamente umas bolinhas, né? Basicamente, tá? Você vai jogando umas bolinhas. E ainda introduzir esse inimigo aqui, ó, que ele fica grudando de um lado pro outro da parede, tá? Que foi um outro inimigo que eu já introduzi também nessa fase. Então veja bem, eu tô sempre introduzindo elementos novos e se utilizando aqueles elementos que a gente já conhece, né? Mas sempre eu faço uma organização, tu pode ver, ó. Aqui eu introduzi quem? O diafragma, introduzi esse aqui de inimigo, beleza. Tá, que puzzle que eu introduzi? O DNA usando de outra forma, né? E o puzzle das cores, né? Quando eu vou para a segunda parte da fase, ó, daí pega o pedaço da ponte, ó. Tu ganha ali e tu vem e coloca aqui, ó. Porque aqui, claro, aqui não tá com buraco aparecendo, mas no jogo fica com um buraco aqui, ó. Daí tu vai lá e preenche com a ponte, beleza? Mas aí é outro puzzle que eu trabalhei. Aí esse puzzle, novamente, quando eu venho para a segunda parte aqui, ó, eu reforço, né, novamente. Né? E outra coisa que eu fiz nessa fase bem interessante também foi criar esse conceito de telas, pedaços divididos de tela, assim, ó. Então aqui tu tá numa tela, ó, só que tu vê o pedaço da outra parte que dá pra explorar lá em cima, ó. Então essa coisa eu trabalhei na fase muito aqui, nessa fase aqui, tá? Fiz muito isso, de tu ver um pedaço aqui, ó. Ó, tu entra aqui, mas vê esse pedaço. Então daí cria curiosidade, né, pra ver. Pô, como é que eu faço pra pegar aquela vitamina lá? Não, tem que chegar lá, né? Então daí o cara tem essa coisa de explorar mais, né? Também fiz isso aí nessa fase, tá? Aqui novamente tu vai completar a ponte. É a mesma repetição do puzzle, só que de uma forma diferente. Vai ter que ir lá responder as cores, também mesma coisa, tá? E novamente eu reforcei o diafragma aqui, tá? Pra fase 3 não teve chefão, gente, mas pra fase 4 nós temos o chefão que é o rei diafragma, é o rei Dio, né? Basicamente. E aqui ele, qual que é o comportamento dele? Você com o DNA tem que jogar as bolhas, como tu jogava lá no puzzle das cores, né? Só que tem que sempre ficar na área de proteção, né? Que é essa área aqui grudenta. Porque senão ele te absorve, né? Com o aspirador de pó que ele tem ali, tipo, pra jogar na cama elástica que ele tem ali e te jogar longe, tá? Então esse é o chefão. E aí esse é sempre o jogo que tu tem trabalhado. Novamente estou usando uma revisão de tudo que a gente aprendeu na fase e trabalho em cima. Quando a gente vai pra fase 5, gente, do Mike, que é a última fase,
novamente nós vamos fazer uso dos elementos que foram vistos nas outras fases. Só que daí eu adicionei um outro elemento, que são as pílulas do dia seguinte, né, que explodem, né, quando tu passa nelas, elas são ativadas, né, e aí, ó, elas explodem, tá vendo? E tu leva dano. Se estiver ali na hora da explosão, tu vai levar dano. Tá certo? Então isso é uma coisa nova que eu inseri também, para não deixar no mais o mesmo. E a fase é a maior de todas, porque é a última fase, tá? Nessa fase, até que nessa fase, a gente botei 4 checkpoints, inclusive, tá? Tem um checkpoint aqui, tem outra aqui, tem outra aqui e outra aqui, até pela extensão da fase, né? E ainda tem o quinto para abrir a porta para chegar no chefão, né? Aqui vai pro chefão. Então, olha quanta coisa tem para fazer. E eu reuso tudo que já foi aprendido nas fases, ó. O de cores, só que usei de forma diferente, que agora ele tá, ó, picado. Ele não tá tudo no lugar só. Eu reuso aqui os adesivos. Eu reuso o DIL. Eu reuso os vírus, o exterminador. Tá vendo? Eu vou reusando os elementos que ele já aprendeu ao longo das fases, ó. O Sokoban. Tem que resolver. Eu uso todas as habilidades que ele... A última fase, na verdade, o que é? Gente, é uma revisão de tudo que foi visto dentro do game. Só que insere um novo elemento, que é quem? A pílula do dia seguinte. É só isso, tá? E aí, com isso, o chefão quem é? A pílula do dia seguinte, chefona, né? O gangster, né? Que a gente até brincava, falava que é o gangster. E aí tu tem que adivinhar quem que é o verdadeiro, né? Basicamente. O verdadeiro leva dano. O que tu vai tacar nele? Bolinhas de ácido, que são aquelas bolinhas que tu já tacou lá na fase 4 e em outras fases também. Então, novamente, eu já aproveito de um aprendizado que ele já tem e reuso aqui na fase, né? Então, ele é o grande chefão. Tem muita gente que apanhou para entender a diferença do chefão, mas basicamente a diferença do chefão, gente, é o chapéu. Tu tem que estar atento ao chapéu para reconhecer quem é o verdadeiro, tá? O verdadeiro tem o chapéu marcado com a bandana ali, tá? Os outros não tem, se tu perceber. Então, é sempre essa jogada. Perceber quem é o verdadeiro chefão. Isso é dado dica também, tudo, né? Descubra que é o verdadeiro e tal, então vai nessa linha. Tudo isso, gente, serviu para treinar o Mike. Tudo isso serviu para treinar o Mike. E já treinar para as próximas fases, tá? Perceba também que o conceito das fases, quando eu criei, eu também fiz o que, ó? O Epidídimo, se vocês observarem uma foto, ele é todo cheio de nuances, ele é todo meio quebrado. Então toda a fase do Epidídimo tem um pouco de quebrado, ó. Vocês estão vendo aqui? Isso eu trabalhei na estética também. E percebam que a gente fez uma tendência de cores também, ó. As cores mais ditas masculinas, né? A gente fez aqui mais nas fases, ó. E conforme vai avançando a fase, ela vai tomando tons, ó. Quando chega na parte feminina, ela vai ganhando tons mais ditos femininos, ó. Tá vendo? Então isso foi de propósito para construir esse layout. Mas também pensei nos objetos. Ó, tanto que a fase da uretra, como é um canal reto, ela é toda retinha nos caminhos, tá vendo? Porque a uretra ela é um canal reto dentro do pênis, né? Então, por isso que ela é reta, tá? Já nessa fase aqui da camisinha eu fiz mais ela nuance, porque a ideia é de que ele tá preso no preservativo, ele tá tentando sair por aí, né? Então fiz uma coisa mais cachada, mais enroscada, vamos dizer assim. E aqui o útero eu fiz o T lá, né, indicando o útero e tal, né, que eu falei pra vocês aqui o caminho em T, né, pra indicar o útero, pra lembrar, né, porque é óbvio que não é igual, né, gente, mas pra lembrar. E nas trompas de falópio eu já fiz mais caminhos, né, tanto que ela é mais reta, né, ó, tanto que ela tem caminhos, assim, mais, ó, ela é toda quadradona, assim, quadradinha aqui, ó, bem fechadinha, né, tá, porque a trompa de falópio tem uma coisa meio, né, de canal, assim, né, então eu fiz pensar muito nessa ideia de lembrar canais, tá, muito nessa pegada. Tudo isso, gente, igual, pensa, passei pela estética, tá contribuindo com a narrativa da história também, tá? Tudo tem a ver com a narrativa, então conta a história do Mike direitinho, contribui para a história, tá, gente? Se vocês for ver a história, tá alinhada ao level design. E também, gente, depois tem uma fase última, que é a fase 6, que é a fase que os personagens correm para chegar ao óvulo, que é essa fase aqui, ó. Que é a fase que todo mundo passa, e quando você tá com um personagem jogável, tu vai jogar com ele daí, ou com o Mike, ou com a Sammy, ou com o Tommy, ou com a Beth, né? E vai chegar ao óvulo, né? Essa fase em comum a todos. E aí quando tu vence com o Mike, gente, o final dele é diferente, a história dele é diferente, como todos os personagens. Isso dá uma escolha significativa pro jogador também. Mas o que eu fiz também, gente? Eu adicionei elementos extras, ó. Vocês vão ver que, por exemplo, a fase do Tommy. Ela é a mesma da fase 1. Vocês percebem que é a mesma fase 1 do Mike aqui, ó? É igual, ó, não é? Pega, por exemplo, a fase 1 da Sammy, por exemplo. Cara, é igual a fase 1 do Mike também, só que começa em ordem diferente. Tem um esquema diferente de resolução de puzzles para todos. Só que o que eu fiz diferente daí para brincar? Porque assim, gente, a ideia minha era não querer que o jogador aprendesse de novo as regiões, entendeu? O caminho de regiões. Eu não queria que ele aprendesse isso de novo. Eu queria que ele aprendesse tipo a resolução do puzzle. Eu tenho que vir para cá, fazer isso, fazer aquilo. Isso sim. Mas daí por isso que as fases são parecidas sim na construção. Ó, são as mesmas, tá? Inclusive, né? Ó, no layout.
Só que eu mudo a resolução do puzzle e vou inserir um novo elemento em cada fase. No caso do Tommy, eu inseri o quê? O Superborn, que é essa capinha aqui, ó, que ela te dá uma invencibilidade para conseguir passar pelos vírus vermelhos. No caso da Semi, daí exige velocidade, exige lidar com o tempo, né? É um outro desafio que eu proponho pro jogador. Já na Semi, o que eu fiz? Eu criei paredes transponíveis. Então, ó, ele atravessa a parede e consegue desenvolver. Tanto que na primeira coisa que eu ensino pro cara, ó, o que é? Que existe essa parede transponível. Ó, pode ver que ele já obriga o jogador a passar pela parede. No Tommy também, ó, eu já obrigo ele a usar o Superborn, ó. E na BF fiz a mesma coisa. O que na BF tem? Obrigatoriamente, um teletransporte. Então eu brinco muito com os teletransportes na fase da BF, ó. De novo, brincando com a resolução de puzzles, brincando com coisas que eles já aprenderam também. E outra, eu recombino essa mecânica nova com as outras que ele já conhece, com o jogo lá. Por exemplo, ó, vou pegar aqui a fase A4 da BF, por exemplo. Olha só, eu reaproveito aquilo que ele já brincou com o jogo lá de cores e eu brinco com os teleportes. Tanto joga a bolha nos teleportes e o teleporte vai guiando para a cor que tem que ir. Então eu brinco com esses elementos novamente, né, de uma forma diferente com esse novo recurso. Para trazer o quê? Uma nova experiência para o jogador. Né? Essa aqui é a ideia. Certo, gente, eu queria contar um pouco aqui então pra vocês desse level design do board, como é que eu fui tomando decisões pensando, as minhas preocupações com o aprendizado de jogador, o desenvolvimento, essa questão da novidade de trazer pro jogador aprendizado, caminho de fluxo, flow, né? Essas questões de estética que eu defini também, que isso foi realmente uma decisão pensada junto para construir uma narrativa, inclusive pro próprio áudio também, tá? O áudio muda nessa fase aqui, quando vai pro caminho feminino é um áudio, quando vai pro masculino é outro áudio, e quando tá na fase da camisinha é outro áudio, para dar essa mudança também de áudio também, né? Na trilha que tá tocando pro jogador. Pra ele saber que, eu fui pra outra região, entendeu? Eu tô em outro lugar. Então tudo isso é uma construção de integração entre os elementos e na narrativa também, da história de cada personagem, que a gente constrói uma experiência muito mais interessante com o level design. Sei que esse vídeo ficou longo, eu espero que você tenha entendido bem. Eu acho que é legal a gente entender um pouco esse processo todo, né? Ver essas construções de fases, né? Pega aqui fases, por exemplo, da Semi, a gente vê muito, né, os elementos aqui novamente trocados de ordem, trabalhados, né, e tu vê que a grande diferencial sempre é os novos elementos que são agregados, a gente vai brincando aqui para construir a experiência, né. E isso tudo, gente, eu trabalho no Game Design Cycle, que é o meu curso voltado para projeto de jogos, onde eu pego o seu primeiro projeto de jogo e também oriento, junto também com toda a teoria que tem lá nos vídeos para você assistir. Então vem estudar comigo Game Design, que eu ajudo bastante nesse processo. E também quero que você deixe aí nos comentários também, gente, se você tem alguma experiência com level design, se você fez alguma decisão assim, como é que você define o seu level design para o seu jogo, como é que foi a sua experiência trabalhando no level design, o que você já fez, o que você não fez, o que você achou desse level design também, tudo isso que foi trabalhado, enfim. Deixa nos comentários que é bem legal pra gente trocar uma ideia, porque ó, as experiências mudam daí, né? Imagina você resolver um Sokoban com os espinhos ali te pegando de prontidão, quer dizer, é um outro desafio, né? Tem que lidar não só com a resolução do puzzle, mas também com agilidade. Então, sabe, essas coisas é muito legal, porque tu reaproveita muita mecânica e consegue trazer formas diferentes de brincar, de resolver e de lidar com isso. Então, é isso que a gente tem que sempre pensar no game para onde criar. Muito obrigado por esse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Grato por estar aqui comigo. Valeu, espero que tenha aprendido bastante também. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!